Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui a esta nossa sessão sobre comportamentos de risco em contexto recreativo. Este é um trabalho que está a ser realizado por um grupo de estudantes, aliás, vários grupos de estudantes no âmbito da Unidade Curricular de Projeto Integrado 3. Então, eu sou estudante da Escola Superior de Saúde, Viana do Castelo, e vou falar um bocadinho em nome dos meus colegas. A entrada no ensino superior foi uma nova realidade para todos, a vários níveis, e no qual ingressamos com uma preparação académica consistente, mas que sentimos alguma falta de, porque deparámos muito de nós com novas realidades, com vivermos sozinhos pela primeira vez, então foram novos conhecimentos, novos ambientes, muitas festas, muito álcool, que foi tudo. O enfermeiro Hélder Sanjoão. É um gosto estar em casa, não é por estar aqui, porque esta também é a minha casa, o meu local de trabalho, mas a minha escola é a Escola Superior de Saúde de Viana do Castelo e a maior parte daquilo que eu sou hoje devo a essa casa, devo à Escola Superior de Enfermagem. Foi aí que eu fiz o meu curso de bacharel, o meu curso base, foi aí que eu fiz o complemento de formação em enfermagem, foi aí que eu fiz a especialidade de saúde mental e psiquiátrica e, portanto, sinto-me em casa. É sempre interessante alguém ou algum grupo de estudantes que olhou para este fenómeno e mesmo sem tendo grande formação de base, porque o plano de estudos do curso de licenciatura não explora muito a problemática dos comportamentos aditivos e dependências. O que eu vos trago cá hoje é um pouco a resposta que o serviço público tem neste território, não serem aquilo que tem vindo a ser a resposta da redução de riscos e minimização de danos no contexto recreativo. O CRI de Viana do Castelo, para quem eventualmente não saiba, o CRI é o Centro de Respostas Integradas e, portanto, é a entidade pública com responsabilidade em fazer o diagnóstico e pensar as respostas e implementá-las no âmbito dos comportamentos aditivos e dependências. A alteração de nomenclatura tem muito a ver com um combate a um estigma. Tratamos consumidores das ditas drogas, portanto, das substâncias ilegais, sempre substâncias psicoativas, dos doentes com problemas ligados ao álcool e, mais recentemente, do tabaco, do consumo de tabaco, com as consultas de cessação tabágica e também dos comportamentos aditivos, portanto, das dependências sem substância. Dependências que provavelmente já ouviram falar e que com elas, com algumas experiências poderão eventualmente conviver, têm a ver com as dependências de jogo online, de jogo offline, de jogo a dinheiro, jogo não a dinheiro. Afunilando agora um pouco mais, o que eu vos trago hoje é a resposta que nós temos a este nível. Portanto, é aquilo que nós fazemos no terreno em contexto recreativo. E, portanto, eu vou numa primeira parte explicar-vos um bocadinho como é que nós estamos organizados, como é que tudo isto nasceu, e depois problematizar um pouco o que é que acontece nas vossas festas. Durante um determinado período cometerão alguns excessos e, pelo facto de estarem a cometer esses excessos, expõem-se a um conjunto de riscos. O grande objetivo deste tipo de intervenção é sermos, no fundo, uma estrutura protetora de quem está a fazer este tipo de consumo. O que eu vos trago hoje é a resposta de intervenção em contextos recreativos. Nós chamamos a este projeto, que no início se tratava de um projeto, chamámos-lhe de consumos controlados. E, portanto, o que é que nós queríamos com este consumos controlados? O objetivo era dar-lhe aqui alguma identidade, para que não se percebesse que está ali o queria trabalhar, parece que estão ali os da droga, porque éramos muito apelidados, e se calhar ainda hoje, cada vez menos, felizmente, mas de facto não é um conjunto de técnicos que estão a trabalhar com consumidores de substâncias psicoativas problemáticos. E apelidar isto é, no fundo, vocês estudantes associarem isto a uma marca, associarem isto a um nome e perceberem que o consumos controlados vai muito para além daquilo que o Centro de Respostas Integradas tem para oferecer a um conjunto de frequentadores de um espaço que tem os seus riscos. E uma das coisas que nos distingue logo quando estamos a trabalhar nesta equipa é que os consumos têm necessariamente que ser aceitos. E, portanto, quando estamos em contexto recreativo, como compreenderão, nenhum de vocês
quando está a festejar a semana académica, considera que tem um problema relacionado com o consumo de substâncias. A intervenção de redução de riscos e minimização de danos, no fundo, trabalha onde há consumos de uma equipa de proximidade que estará sempre onde existem consumos de substâncias psicoativas. Ora, eu penso que é indiscutível para vocês eu dizer-vos que se consomem substâncias psicoativas dentro do recinto de uma semana académica. Não estou com isto a dizer que substâncias psicoativas, o álcool é uma substância psicoativa, o café, o tabaco, a cannabis, todas elas são substâncias psicoativas. Eu não estou com isto a dizer que, obviamente, que as pessoas em contexto recreativo não é frequente nós vermos alguém a fazer consumo por via injetável, a consumir heroína por via injetável. São muito mais substâncias estimulantes do que propriamente como a heroína, depressora do sistema nervoso central. É mais álcool, cannabis, cocaína, MDMA. Portanto, o Centro de Respostas Integradas tem fundamentalmente 4 áreas de intervenção. A prevenção, o tratamento e a reinserção, que obviamente estão sempre de mãos dadas e, portanto, a maior parte dos técnicos que trabalham aqui no Centro de Respostas Integradas estão inseridos na área do tratamento e da reinserção. E depois a redução de danos, a equipa de redução de danos. Portanto, a prevenção, eu penso que todos vocês sabem o que é prevenção, mas de facto o objetivo é prevenir o início dos consumos ou inverter de forma precoce eventuais consumos experimentais. O que é que vocês, enquanto enfermeiros, nas diversas dimensões, nos diversos serviços onde estarão a trabalhar no futuro, o que é que podem fazer para prevenir comportamentos aditivos e dependentes? Para além desta intervenção mais focalizada, existem depois programas estruturados de prevenção. Para o ensino superior existe um programa que se chama Riscos e Desafios. São programas estruturados que são para implementar ao longo de todo o ano letivo, mas que no fundo o que é que nós pretendemos com estes programas? No fundo é ajudar os alunos dos diversos níveis de ensino, e existem programas estruturados para os diversos níveis de ensino, ajudá-los a desenvolver competências pessoais e sociais que funcionem como fatores protetores para não iniciarem os consumos. Dou-vos um exemplo muito prático. Obviamente que se nós temos à nossa frente um jovem com uma baixa autoestima, com pouca assertividade, com pouca capacidade, por exemplo, de saber dizer que não. Portanto, há todo um conjunto de estratégias que podem ser feitas tanto em contexto de consulta individual, como em contexto de programa estruturado para uma turma ao longo de todo o ano, em que, com uma série de estratégias, são trabalhadas estas competências ao longo de todo o ano letivo. Estão a trabalhar o vosso projeto na área da redução de riscos e minimização de danos, porque estão a falar essencialmente de riscos em contexto recreativo, mas queria que não se esquecessem que no ensino superior, no caso concreto do IPVC, nós podemos ter a trabalhar com os estudantes do ensino superior equipas de prevenção, equipas de tratamento e reinserção. Não é suposto irmos ao IPVC porque temos obviamente setting próprio, mas estarmos numa ligação muito direta, e já vão perceber como é que esta ligação está a ser feita com alunos do IPVC, e equipas de redução de danos. No contexto recreativo, essencialmente quem lá está somos nós da redução de danos, porque eu estou com a equipa de redução de danos, e estão os colegas também da prevenção. Portanto, há aqui uma linha cinzenta, uma linha muito ténue, que as coisas em determinada altura se confundem um pouco. O que é que eu quero dizer com isto? Vou-vos dar um exemplo muito prático. Quando nós estamos no contexto recreativo, a fazer, por exemplo, a dar-vos a possibilidade de vocês fazerem o teste de alcoolemia antes de pegarem no carro, porque a festa vai terminar, certo? Nós, por um lado, estamos a reduzir riscos ou a minimizar os danos, a tentar minimizar os danos da intoxicação que, entretanto, já se possa estar instalada, mas, ao mesmo tempo, estamos a prevenir, por exemplo, acidentes de viação. Estas duas equipas estão de braço dado permanentemente, e não é possível pensar numa intervenção em contexto recreativo que não tenha estratégias de prevenção misturadas com as estratégias de redução de riscos e minimização de danos. Okay? Como é que isto se aplica na noite, no contexto de noite? Pois, quando vocês entram para o recinto e nos veem a trabalhar logo à 1 da manhã, nós estamos a fazer redução de riscos. Aquilo que nós queremos é interagir com vocês de forma a podermos reduzir os riscos que eventualmente aos quais vocês vão estar expostos se continuarem a consumir ao longo da noite. A experiência diz-me que a partir das 3, 4 da manhã esqueçam os riscos, a redução dos riscos
e, portanto, vamos só minimizar os danos. É isto que distingue a redução de riscos e a minimização de danos. A redução de riscos e minimização de danos é a área de intervenção mais recente. É uma resposta que nasce dos utilizadores de substâncias. De facto, a redução de danos é uma área de intervenção que o grande objetivo é fazer todo este trabalho de proximidade com equipas preparadas, equipas técnicas, com competências muito próprias, utilizada que é a estratégia de pares, que é a utilização de pares. Por isso é que vocês são parte importante deste projeto, e este projeto não pode existir sem os próprios alunos do ensino superior, que no fundo são os frequentadores do espaço e que são, no fundo, o alvo dos nossos cuidados. Na redução de danos, nenhum de vocês em contexto recreativo considera que aquele consumo, ou dificilmente consideram que aquele primeiro fino que estão a beber no início da noite poderá vir a ser um problema para vocês. Não consideram isso. Nem nós, à meia da noite, poderemos entrar numa pista de dança e dizer-nos àquele jovem que está a beber finos: tens de parar o teu consumo porque isso faz-te mal. Isto é completamente, isto é impensável, este tipo de abordagem, quando estamos no registro da redução de riscos e minimização de danos. Porque a redução de riscos e minimização de danos, como eu vos dizia, assenta acima de tudo no pragmatismo, que nós não poderemos entrar num contexto recreativo ou num festival de verão e começar a retirar os copos a quem está a festejar, porque até eu, se estivesse numa festa e estivesse a saborear a minha bebida, exaltar-me-ia, como é óbvio. Dizer-vos que às vezes há alguma confusão com a atitude que as autoridades policiais podem ter em contexto recreativo, porque poderá haver aqui algum conflito quando nós estamos em contexto recreativo a fazer intervenção na redução da procura, e as autoridades policiais têm que trabalhar na redução da oferta, ok? Portanto, têm que trabalhar nas questões do tráfico, das substâncias, através dos traficantes. Nós, quando estamos focados nas pessoas, não nas substâncias, obviamente que é para nós importante e um dado indicativo, quando alguém está menos bem, perceber que substância é que ele consumiu, como é lógico, mas é uma equipa do âmbito do cuidado das pessoas que ali estão a frequentar, não do âmbito judicial, e portanto as autoridades policiais nem sequer se podem aproximar, porque obviamente desvirtuava toda esta intervenção. Posso ver um aluno todas as noites embriagado, mas o objetivo não é encaminhá-lo para o tratamento. Mas também dizer-vos, e já vou dizer-vos mais à frente, explicar-vos como, já encaminhei do contexto recreativo colegas vossos para as nossas consultas e estão em acompanhamento connosco. Okay? Portanto, isto é possível. Em 12 anos de intervenção, só tive 2 situações destas. Mas, portanto, o que eram estudantes que, efetivamente, se nós não fôssemos ao contexto recreativo observar a forma como ele interagia com a relação que ele tinha com ele e ela, porque foi uma aluna e depois, uns anos mais tarde, um aluno, a relação que eles tinham com a substância, e rapidamente percebemos, até com a ajuda depois dos vários intervenientes da Federação Académica, que se tratavam de estudantes que todos os dias, na noite, se embriagavam e já tinham ido parar à urgência algumas vezes, e portanto é preciso olhar para isto. E 2 contextos de intervenção, mas a área de intervenção é a mesma. Portanto, nós fazemos, junto destes indivíduos, tanto do lado esquerdo como do lado direito do ecrã, junto destes indivíduos, não fazemos tratamento, nem fazemos reinserção. Aquilo que nós fazemos é redução de riscos e minimização de danos. Portanto, o que vocês têm do lado esquerdo do vosso ecrã é o contexto de consumo a céu aberto, aquilo que nós chamamos de consumo a céu aberto, e aquilo que tem do lado direito é o contexto recreativo, que não deixa de ser a céu aberto, se olharem para o canto inferior direito, poderá ser a céu fechado se for dentro de uma discoteca. Mas de facto são os locais onde os consumos estão a ocorrer, que tipo de intervenções é que nós podemos fazer. E há de diferente numa intervenção, por exemplo, do lado esquerdo, nestes consumidores que habitualmente são consumidores de heroína, cocaína, de crack, e do lado direito mais consumidores de tabaco, de substâncias perturbadoras, LSD, cogumelos mágicos, cannabis. Portanto, a tipologia, o tipo de substâncias consumidas é diferente, o tipo de pessoas, os tratos sociais são completamente diferentes, até as noites na semana académica são diferentes. Portanto, a nossa intervenção nas diversas noites da semana académica não é sempre a mesma. Compreenderão facilmente que uma noite de DJs é diferente
de uma noite de Kim Barreiros. Portanto, do ponto de vista das equipas que vão intervir, fazer um rigoroso mapeamento, aquilo que nós chamamos o mapeamento dos espaços. E o que é isto? É, quando vamos para o terreno, temos que saber, tanto quanto possível, o que é que lá vai acontecer, que tipo de festa, porque depois, em função do tipo de música, do tipo de frequentadores, do tipo de organização, tanto para estes técnicos, eu tenho que saber as diferenças significativas entre um estilo metal, o estilo house, o estilo techno, que tipo de música, que tipo de batida, o que é que o frequentador procura, que relação é que existe entre o tipo de batida daquele estilo de música e o tipo de substância que ele consome, tudo isto está interrelacionado. Que tipo de vivência é que aquele frequentador procura, por exemplo, num festival de música trance? É tudo diferente. E, portanto, isto vai alterar, algumas coisas são comuns, obviamente, mas altera em algumas áreas a forma como intervimos no terreno. Okay? E, portanto, a noite da escola agrária, reportando-me agora à semana académica, é completamente diferente das noites aqui de Viana do Castelo. O espaço recreativo, a maior parte serão substâncias estimulantes para potenciar o prazer, ok? E potenciar o efeito da música e potenciar e energizar de alguma forma para aguentarmos mais horas a dançar e, portanto, e substâncias perturbadoras. O que mais encontramos é cannabis, cocaína, MDMA, LSD e cocaína, com alguma frequência e se calhar mais frequente do que vocês poderão imaginar. Assente na passagem da informação. E, portanto, quando nós estamos a trabalhar no terreno, somos muito mais desafiados do ponto de vista da informação que nós possamos ter para lhes dar, e estamos frequentemente a ser confrontados com a necessidade de desmontar e desconstruir preconceitos, desmontar mitos relacionados com as substâncias. Portanto, frequentemente os estudantes nos aparecem, e agora vou-me focalizar um bocadinho mais no contexto recreativo / académico, a perguntar porque é que nós achamos que a cannabis não é prejudicial quando até é usada para fins medicinais, quando é um produto natural, que vem de uma planta. Portanto, somos muito confrontados com estas questões mais até teóricas, que a primeira vez que entrei numa discoteca não é fácil perceber, e agora como é que eu faço a intervenção? Um conjunto de merchandising que nós carregamos em mochilas, a distribuição de preservativos, kits de inalação, a possibilidade de fazerem o pill testing. O pill testing nós não temos feito na semana académica. O pill testing era o que eu vos dizia há pouco relativamente à possibilidade de se poder analisar a substância que vamos consumir. O que o pill testing permite do ponto de vista das estratégias de redução de riscos e minimização de danos, acima de tudo reduzir riscos, é, por exemplo, dava-vos o exemplo do LSD. Imaginem que a dose mais segura, por exemplo, para se consumir de LSD para um jovem, um adulto, homem, serão, por exemplo, 70 microgramas. E nós, enquanto técnicos, conseguimos perceber que os selos que estão a circular, a ser vendidos naquele festival, têm 400 microgramas. Isto pode ser fatal. Quem vai para a festa e decidiu que quer consumir, tem a possibilidade de ter uma equipa técnica formada e com o conhecimento e com os recursos que lhe possibilitam poder fazer a análise da substância que vai ingerir. Nós pretendemos, com este tipo de resposta, é estabelecer relação. A relação é a principal arma, o principal instrumento de trabalho neste tipo de intervenção. A estratégia de intervenção desta equipa vai muito para além de uma espera, de uma monitorização passiva em que esperamos que algum de vocês se sinta mal para se recolher para uma ambulância e encaminhar para um hospital. É muito mais do que isso. Mas, de facto, até isto, quando nós conseguimos fazer 6 noites da queima, vezes 7 horas de intervenção e não chamarmos um único meio de socorro, obviamente que terá seguramente a ver com esta intervenção proativa, oposta à outra mais passiva da ambulância que está estacionada cá fora, e só quando algum estudante entrar em crise, intoxicação alcoólica, a fazer uma crise de pânico, ou até porque está, sei lá, mais nauseado e está a vomitar e que é encaminhado para o hospital, quanto mais proativos nós formos nesta intervenção, sem interferirmos
obviamente, na dinâmica da diversão e da festa. Ninguém quer estar a dançar numa pista de dança e ter ali um enfermeiro, ou um psicólogo, ou um educador social, a azucrinar-lhe, obviamente, a incomodá-lo na sua festa. A observação não é, a observação e a presença nos espaços não é invasiva desta forma, mas que as pessoas sintam, que os frequentadores sintam, que está ali uma equipa bem estruturada e multidisciplinar, preparada para fazer a noite com eles. Vocês connosco, permanentemente a circular pelo espaço e a interagir quando é de interagir, e tudo é motivo para interagir. Claro que se algum de vocês está a distribuir preservativos, e estas coisas mexem, obviamente, e de alguma forma, quando alguém está alcoolizado, há determinadas zonas do córtex pré-frontal que já estão adormecidas e, portanto, do ponto de vista dos filtros necessários à boa conduta, e não só, e há outras áreas cerebrais em que as pessoas estão mais receptivas à interação. E, portanto, é natural que uma enfermeira ou uma aluna par mediador neste tipo de intervenção, quando vai fornecer preservativos, dar preservativos a um grupo de rapazes, estou a dar um exemplo e vice-versa, isto acontece, mas é natural. Em contexto de sobriedade, já é capaz de gerar ali algum motivo de as pessoas tentarem ultrapassar limites, ok? Quando os frequentadores estão alcoolizados, aí de facto é mais difícil e, portanto, há estratégias próprias para se trabalhar neste contexto, porque obviamente quando nós estamos alcoolizados, deste ponto de vista, estamos... E existem depois outras substâncias, nomeadamente o êxtase, que temos necessidade de maior toque, estamos mais sensíveis, queremos muito mais interagir. E, portanto, quando as pessoas estão a trabalhar, apresentar um preservativo a alguém que, do ponto de vista desta interação, está muito mais receptivo às relações, há necessidade às vezes de ter que impor aqui alguns limites, e portanto, até nisto há estratégias, e aprendemos todos e aprendem vocês também, estratégias para trabalhar isto com toda a segurança. Porque, por exemplo, o risco sexual, o comportamento de risco sexual não tem só a ver com as relações sexuais, por exemplo, sem preservativo. Tem, acima de tudo, a ver com o consumo de substâncias, tem também a ver com o consumo de substâncias que potencia a necessidade de, por exemplo, estabelecer uma relação sexual com alguém. Ora, se o indivíduo está mais excitado, por exemplo, para o fazer, e quem está do outro lado está menos resistente ou com menor capacidade para poder dizer que não, obviamente que o risco aqui está altamente potenciado. Portanto, quando nós estamos, entre aspas, a fornecer um preservativo, o objetivo não é fornecer só um preservativo. É também, mas acima de tudo, estabelecer relações. Criar relação com essas pessoas. Perceber que substâncias é que consumiram. Se vão sozinhos para casa. Com quem estão. Se estão com os amigos. Se estão só com o namorado. E se o namorado não está ali, porque é que o namorado não está ali? Mas não está ali porquê? Porque se zangaram. Mais um fator de risco. Cuidado. Porque se zangaram, daí as questões da violência no namoro é um tema que é abordado no curso de formação que nós fazemos, porque de facto há todo um conjunto de fenómenos que ocorrem no contexto recreativo e que emergem quando estamos sob efeito de substâncias, ou que se potenciam quando estamos sob efeito de substâncias. E é relativamente a tudo isto que nós temos que estar muito atentos. Todas estas interações, só conseguimos estar atentos a isto interagindo. Estando com as pessoas, tanto quanto possível. Portanto, é estar sem interferir na diversão, como é óbvio. Às vezes até nos querem arrastar para a festa, mas nós não podemos ir para a festa. Às vezes até querem que os profissionais bebam com eles, mas nós não podemos beber, obviamente que o nosso papel ali não é esse. E, portanto, há toda aqui a arte de trabalhar neste tipo de contexto passa muito também por isto, que é em que medida é que nós, do ponto de vista profissional, podemos estar a trabalhar num contexto que é de diversão, mas que, ao mesmo tempo, queremos que seja protetor, tendo em conta todos os riscos aos quais aqueles frequentadores estão expostos. E depois aqui também é fundamental no contexto recreativo, o conhecimento cabal das subculturas que estão associadas. Vocês não podem ir trabalhar para um festival de música trance sem saber o que é aquilo. Que vivências é que lá ocorrem? Quem são aquelas pessoas? Porquê é que querem aquele tipo de música? Porquê é que não falam com quase ninguém? Não falam muito umas com as outras? Porquê é que escolheram o LSD para aquele festival? E não escolheram a cannabis, por exemplo?
ou álcool, exclusivamente o álcool? Porquê é que escolhem um espaço aberto? Porquê é que o house normalmente está em espaço fechado nas discotecas? São aqueles que nós vulgarmente vemos. Porquê é que aqui as pessoas estão bem vestidas? Aqui às vezes nem estão vestidas. Porquê é que aqui é um efeito de luzes? E porquê é que aqui, por exemplo, nesta festa é tudo mais místico, umas imagens mais psicadélicas? Tudo isto tem uma explicação. Portanto, a minha função aqui hoje é deixar-vos o bichinho para depois quererem aprofundar estes temas. É com base nisto que nós depois conhecemos a tal subcultura para percebermos que tipo de abordagem é que podemos fazer. Nós podíamos estar à entrada do festival só a fornecer material e se quiserem alguma coisa venham cá fora. Tão importante como isto, é preciso do ponto de vista diagnóstico saber o fenómeno que lá ocorre. Que pessoas é que ali estão, que riscos para a saúde é que se vão ali correr, não haverá esta necessidade de diagnosticar isto? Ora, nós só conseguimos fazer este tipo de análise, este tipo de diagnóstico, se formos para o terreno. Que se vocês olharem numa primeira perspectiva, o que é que isto tem a ver com a enfermagem? Parece que não tem a ver nada, tem tudo a ver com a enfermagem. Porque quanto melhores forem estas condições, menor é o risco, mais promovemos a segurança destas pessoas. E, portanto, estamos sempre focalizados na segurança e na saúde de quem está ali a festejar. E aqui, relativamente ao contexto recreativo, algumas das questões vocês provavelmente já exploraram, mas há, efetivamente, algumas características que potenciam e sobre as quais nós temos que estar atentos quando estamos a trabalhar neste contexto. É um contexto com uma marcada pressão de pares, ok? Portanto, é impensável vocês irem para a noite e quase toda a gente bebe. Obviamente que há um número relativamente diminuto ainda bem que algumas pessoas são abstémicas e que não bebem, mas a maior parte bebe, e bebe lá um copo e não sejas cortes e não estás aqui, não bebes e não te animas, parece que não estás connosco, e, portanto, é preciso ter em conta isto. Há uma marcada pressão de pares. Por isso é que nós, uma das estratégias que nós usamos é formar pares mediadores para trabalharem connosco. Há uma pressão de pares, mas nós, com pares, vamos remar contra essa maré. Portanto, eles vão ser nossos facilitadores para nos aproximarmos dos colegas. E uma colega que esteja, por exemplo, completamente descontrolada ou que está a fazer uma crise de pânico, ser abordada por uma colega da mesma turma é completamente diferente de ser abordada por uma enfermeira que não conhece lado nenhum e que é mais um elemento intrusivo numa altura em que está em pânico. Dizer-vos que um dos cuidados que nós temos quando temos alguém perto da intoxicação alcoólica é, acima de tudo, proporcionar-lhe privacidade. Porque nas primeiras noites que nós fazíamos, depois os colegas vinham tirar selfies para pôr no Facebook e afins, porque ele estava... Ora, isto não pode acontecer, isto é inadmissível que aconteça. É alguém que está numa situação de extrema vulnerabilidade, que tem o direito à privacidade, outro direito constitucional, e, portanto, nós temos aqui um dever de, obviamente, afastar estes colegas, de aproveitar às vezes esse momento para ficar ali a refletir um bocadinho sobre isto com os colegas, mas, acima de tudo, proteger alguém que está doente naquele momento e que precisa de outro tipo de cuidados. Depois, testam-se os limites e a capacidade de resistência. Essa é uma das nossas grandes dificuldades, é quando as pessoas vêm fazer teste de alcoolemia às 2 da manhã, depois vão beber mais 4 ou 5 unidades de bebida e querem fazer às 5 da manhã para perceber como é que o gráfico vai subindo para ver quem ganha, ok? Pronto. Mas até isto é usado como estratégia de interação, porque é importante perceber porque é que há necessidade de fazer um ranking, porque é que aquele estudante tem a necessidade de estar a competir com os colegas para ver quem bebe mais, porque isto levanta o véu de alguns fatores de risco que podem efetivamente ali estar a coexistir. E, portanto, isto é tudo intencional e cirurgicamente, quando vamos fazendo estas abordagens, estamos sempre à pesca de portas de entrada para podermos, no estabelecimento da relação, às vezes até vir a levantar lençóis que escondem problemáticas até bastante mais graves do que aquilo que aparentemente nos apresenta. Depois, beber, consumir para integrar no grupo. Depois, um fator interessante que é, obviamente, não há desfile académico sem barris de cerveja, sem pipas de vinho, sem latas de cerveja e, portanto, não há rally sem ser das tascas e, portanto, percebermos aqui que, do ponto de vista da interação e da forma da interação, não era o que eu queria dizer, porque, do ponto de vista da organização do evento, é pensado de forma a potenciar o consumo. Ver a ausência do controle familiar é um fator de risco
extremamente importante e que potencia o consumo e que, obviamente, se formos parar à urgência, provavelmente os nossos pais nunca saberão a representação social positiva dos consumos e dos comportamentos. Reparem num fenómeno que acontece no cortejo académico. É que vocês passam completamente alcoolizados às vezes, e atenção que os da enfermagem não são exceção, e eu tenho autoridade moral para dizer isto porque já fiz muitas intervenções. Ora, se nós vamos ser agentes de mudança e futuros profissionais de saúde, não quer dizer que não podemos festejar, que não possamos festejar e que não possamos exagerar nos consumos. Mas, ok? Depois, a questão dos ciclos avaliativos e a necessidade da descompressão, porque, obviamente, que se estivermos a estudar para os exames e precisamos de descomprimir, ou porque correu bem e queremos mesmo descomprimir pela positiva, ou porque correu mal e sentimos-nos mal e temos mesmo que beber para esquecer. E, portanto, a questão do álcool acontece muito este fenómeno de nós bebemos para festejar e bebemos quando estamos tristes, para esquecer. Não é? Depois o combate ao stress e à frustração associadas ao insucesso. Portanto, depois a baixa percepção do risco associado ao consumo. Nenhum estudante universitário está preocupado ou acha que a noite vai correr mal. Atenção. Certo? E também ninguém entra para um espaço recreativo com a intenção de parar na urgência. Nos recreativos há uma baixíssima percepção do risco. E depois uma legitimidade sentida pelos próprios consumidores. É normal, certo? Claro que se entrasse para lá alguém a fazer um consumo injetado, era um outsider dentro deste espaço. E, portanto, provavelmente não se iria sentir tão confortável como qualquer um de vocês que está completamente alcoolizado. Eu, em relação às pessoas, eu já falei da grande maioria deles, nós quando vamos para o terreno temos objetivos focados nas pessoas, focados nos espaços, nos riscos face ao consumo e no trabalho da rede. Um dos grandes objetivos é termos um conjunto de parceiros a trabalhar connosco. E, portanto, às pessoas, para aumentar o nível da informação, para reduzir os riscos associados aos consumos, para interagir com os frequentadores, potenciando os mecanismos internos de proteção, relativamente aos espaços, a dizer-vos que um pedido feito por nós à Federação Académica é quase uma ordem. Reconhecem que nós queremos é que a festa decorra com o menor risco possível, com o menor escândalo possível, e aquilo que às vezes eu até digo aos presidentes da Federação, e a vocês que às vezes são dirigentes associativos, é que se acontece uma morte num festival destes, para além da questão do escândalo, vocês estão no início da vossa carreira profissional. E, portanto, isto obviamente vai desencadear processos judiciais, em que obviamente entrará aqui o Ministério Público a investigar e depois irão ser questionados pelas condições de segurança, pela questão dos corredores de acesso em casos de emergência. Portanto, vão ser escrutinadas todas as condições em que aquela festa estava a ocorrer e depois poderá haver aqui alguma responsabilidade criminal por negligência. A disponibilização de água potável, garantir saídas de emergência, e isto é pensado ao pormenor, e na tentativa de minimizar estes riscos. A questão das vedações, da luminosidade, os tais corredores de acesso, e, portanto, e a monitorização permanente. Os seguranças, que numa fase inicial não percebiam, não entendiam, é uma área que nós temos vindo a explorar também, e que tem ainda que ser mais explorada, que é a formação que temos que dar aos seguranças. Depois, relativamente à redução dos riscos, e aqui já vos falei de tudo, desde o field testing, as informações sobre as substâncias, como é que eles podem consumir, reduzindo os riscos, qual é a melhor forma de consumir um charro, de fazer um charro, se devem consumir haxixe ou erva, para alguém que está a consumir. E aqui no trabalho de rede é que eu vos queria mostrar as diversas instituições que estão envolvidas, mas, portanto, integrar todas as respostas que direta ou indiretamente. Vocês, portanto, pares mediadores que frequentam um curso de pares, para estarem informados sobre estas temáticas, para estarem à vontade quando estiverem a interagir com os vossos colegas, formação aos técnicos e profissionais do espaço de diversão noturna, os proprietários, os barmans, as empresas de segurança, garantir uma rede de transportes alternativos para vocês não terem que gastar dinheiro em táxis ou então irem nas vossas próprias viaturas e correrem o risco do ponto de vista dos acidentes de viação, implementar a fiscalização concertada. Aquilo que eu vos dizia era, nós termos uma equipa, e este é o nosso objetivo final, em que ao longo do planeamento, nas semanas que antecedem a semana académica, construirmos o espaço com as federações académicas, mas que ali vai estar a autarquia, o delegado de saúde, a PSP, a GNR, a Polícia Marítima e nós. Portanto, falemos do modelo tradicional, que é este, passivo, certo? E, portanto, em que estamos em vigilância apenas, e quando ocorre a situação de emergência, vamos a correr e obviamente, o risco de morte é muito superior, e depois o modelo concertado com várias,
que assenta em 5 pilares. Eu agora vou ser mesmo muito rápido só para encerrar isto, que obviamente uma das estratégias é da parceria com as diversas instituições, a parte da formação dos pares mediadores, a intervenção propriamente dita, depois a questão da avaliação é extremamente importante e acima de tudo a investigação, que é a área lacunar que nós aqui temos. São as diversas instituições que estão envolvidas, o vosso Gabinete de Saúde do IPVC, o próprio Instituto Politécnico, o Grupo de Pares Mediadores. Este foi um grupo de pares em 2012 que era de tal forma coeso e unido, portanto estudantes de diversos cursos, que fez um logotipo e portanto são um parceiro, e a interação académica é fundamental para nos dar acesso ao espaço. A portuguesa, a GNR e a PSP é fundamental. O nosso grande objetivo com o teste de alcoolemia é dissuadir-vos de pegar no carro. E portanto, esta é a parte mais difícil no final da noite, porque já estamos todos cansados, ok? E o carro é vosso. E, portanto, se vocês quiserem arrancar, vocês podem arrancar, mas o grande objetivo é a tomada de consciência de que não estão bem, ou então ver naquele grupo de 4 pessoas, por exemplo, qual é o que está com taxa de alcoolemia abaixo de 0,5, ou se possível até 0, e esse sim é que deve pegar no carro. Por isso é que a nossa intervenção acaba quando o último estudante abandonar o espaço. Um projeto de baixo custo, praticamente autossustentável, tem a maior diversidade de técnicos, já perceberam que estão vários técnicos de várias instituições envolvidas, permite um melhor conhecimento do fenómeno local, envolve a comunidade e os parceiros na resolução da problemática, divulga os próprios serviços, se calhar não tinham pensado que estariam aqui tantos serviços envolvidos, permite a formação, porque vocês já nunca mais, se vierem fazer este curso de pares, já nunca mais vão para a noite da mesma forma, nunca mais. Nunca mais entram numa discoteca da mesma forma. Ok? Não entram. Isto é verbalizado por vocês. E, portanto, quanto mais não fosse, para além dos cuidados que se prestam ao longo da semana académica, vocês levam um know-how que é protetor para vocês. Do ponto de vista, não estou a dizer que vão ser uns santinhos e que a partir dali não bebem mais álcool nas festas. Não é isso. Mas é engraçado porque depois, teorizando acerca disto, tendo experiência, quando entram nos contextos recreativos, já estão a ver onde é que está a saída de emergência, como é que está a temperatura, como é que está a luminosidade, este corredor está bem, e as seguranças onde é que estão, e estas escadas como é que estão pensadas, e as bebidas como é que estão a ser preparadas, e eu consigo ver os barmans a preparar as bebidas. Isto é um mundo, isto é um mundo que eu poderia aqui explorar agora. Portanto, terminar com a questão do reconhecimento da boa prática, isto no fundo é um pouco aquilo que a Ordem dos Enfermeiros dissertou acerca deste projeto, e portanto, de facto, tem pernas para ter continuidade, e o facto de ser autossustentável é aquilo que nós mais deixamos sobressair relativamente a isto. Se me permitirem ser eu a fazer a primeira pergunta, quando eu fiz a minha queima das fitas, era o pessoal da engenharia que entrava em coma alcoólico, não é? Era o pessoal da engenharia. Não se via as meninas, porque no meu curso nós éramos 60 e só tínhamos 10 homens, as meninas de enfermagem entraram em coma alcoólico, ou quase nunca. Portanto, aqui se calhar, eu gostava, é uma provocação, não é? É aqui o contexto do papel da mulher também no meio destas festas académicas e como é que o papel tem evoluído e que riscos é que se corre também por causa disso, questão da orientação sexual. Eu, por acaso, há dias participei num evento que refletia também ao nível, era vários contextos, mas também ao nível do contexto recreativo, as questões de género, também no contexto recreativo. As coisas têm-se vindo a alterar, estes fenómenos têm-se vindo a alterar ao longo dos anos. Há questões biológicas que eu penso que isso que para vocês não é desconhecido. Infelizmente, para o bom ou para o mau, vocês são, agora vou falar enquanto indivíduo do género masculino, mas para o bom ou para o mau, nesse aspecto, nós aguentamos, desculpem a expressão, mas o facto de termos mais massa muscular e menos, maioritariamente, mais massa muscular e menos camada adiposa, conseguimos, e a própria Organização Mundial de Saúde tem parâmetros diferentes para o que é expectável no consumo das unidades de bebida por dia, tanto para os homens é diferente das mulheres. E, portanto, enquanto que a mulher só pode consumir metade daquilo que um homem poderá consumir, começamos a falar exclusivamente nas questões do álcool. Agora, a sociedade tem vindo, e bem, a alterar-se, obviamente, desse ponto de vista,
relativamente às questões de género, e cada vez mais há, felizmente, igualdade de género. Ainda temos muito para andar, honestamente ainda temos muito para andar, mas eu acho que isso tem contribuído fortemente para o facto de as mulheres em contexto recreativo, nós temos também depois não descurarmos aqui aquilo que acontecia. Eu penso que a emancipação que já foi ocorrendo e ainda bem, mas no passado, até pelas próprias características da adolescência, o rapaz, é uma questão hormonal até, obviamente, desafia muito mais o risco do que as raparigas. E, portanto, isto fazia, ou levava-nos a acreditar que, obviamente, cometessem maiores exageros e, portanto, há um maior espírito, nestes contextos, vai-se verificando um maior espírito competitivo em relação aos homens. Aliás, eu há bocado dava-vos o exemplo do despique que às vezes tentam fazer. Honestamente, nunca tive despiques ou concursos para ver quem atinge a taxa da apolémia mais alta entre raparigas. Não tivemos aqui na cidade de Viana. Normalmente são os homens. E porquê? Porque a questão da testosterona e ver quem é que é mais forte, portanto, também estas questões de género aqui têm muita influência. Ora, o que temos vindo a verificar é que cada vez mais, isto não é só no consumo do álcool, mas também até no consumo do tabaco, cada vez mais temos mais mulheres a consumir tabaco do que propriamente homens, e quando antigamente era precisamente o contrário. Também nestes contextos há cada vez mais o género feminino abusa das substâncias, experimenta diferentes tipos de substância, enquanto que antigamente se ficavam se calhar pelos finos, agora aquilo que nós mais temos, somos capazes de verificar rodadas de shots, até mais feito pelas mulheres do que pelos homens. Cada vez mais as mulheres se sentem à vontade para fazer o consumo aos níveis daquilo que os rapazes fazem, e obviamente que por terem menor capacidade para o fazer, temos a maior taxa de intoxicações alcoólicas nas raparigas. A maior parte, neste caso concreto, a maior parte das ambulâncias que nós chamamos acontecem nas raparigas. A maior parte das crises de pânico que ocorrem acontecem nas raparigas. Cada vez mais há igualdade de género também neste aspecto. Agora, há igualdade de género para organismos diferentes. E aqui, esta questão do género, não é? também leva à questão do risco, não é? Do aumento do risco, nomeadamente do risco da violência, do risco da exposição ao risco. Sou a Ana e estou a representar o grupo dos comportamentos de risco no que diz respeito às drogas. Antes de lhe colocar algumas questões, queria só referir que escolhemos o tema porque efetivamente o consumo de drogas é um assunto tabu. Apesar de ser um tema do qual muito se fala em termos das suas implicações, benefícios do seu consumo, não é um tema muito discutido. Poucas pessoas reconhecem este assunto como um problema presente e numeroso na nossa realidade e muito poucos admitem o seu consumo. Temos a certeza que é um problema bem maior do que aquilo que parece. Quais os fatores que considera terem maior influência no consumo de drogas em contexto recreativo, de festas académicas, festivais de verão? Fatores de risco que potenciavam o consumo das substâncias. O que é que leva alguém a desejar um espaço recreativo e desejar um espaço recreativo com o recurso a substâncias psicoativas? O que é que se pretende com isto? A ruptura com a realidade. Portanto, aquilo que nós pretendemos com o contexto recreativo é, acima de tudo, fazer ruptura com a realidade. Portanto, aquilo que nós queremos fazer é parar com a nossa vivência que temos no dia-a-dia, nas relações com a nossa família, amigos, com os nossos colegas de curso, parar com isso momentaneamente, fazer uma ruptura com este tipo de vivências e entrar num espaço supostamente protegido, fechado, diferente, em que se vive uma realidade ligeiramente diferente daqui. E este espaço, esta ruptura, é tão mais acentuada quanto mais marcado for o evento. Na gênese do consumo, porque é que alguém consome? Porque é que nós consumimos substâncias? Habitualmente nós consumimos, obviamente, para ou diminuir o sofrimento ou para potenciar o prazer. Mas a maior parte das vezes, a regularidade que nós encontramos no consumo de substâncias, isto dito agora de uma forma mais simples, é para aliviar o sofrimento. E, portanto, quando eu preciso de uma cocaína
ou preciso de uma cannabis para relaxar, é porque eu não consigo relaxar com outros mecanismos naturais. Aquilo que eu encontro nos jovens, nas nossas consultas de jovens, é que me dizem que consomem cannabis, mas só consumem à noite que é para dormir melhor. Ora, a cannabis não é depressora do sistema nervoso central e, portanto, não vão dormir melhor por causa disso. Intervém em várias áreas cerebrais, uma delas, obviamente, provoca relaxamento e desinibição, e ele provavelmente vai conseguir induzir o sono mais facilmente. Mas não estamos bem e procuramos prazer. Ora, é este um dos motivos pelo qual o consumo das substâncias está associado ao contexto recreativo, porque o contexto recreativo associa-se ao prazer. E as substâncias estão todas elas associadas precisamente ao prazer. O que é que elas têm de comum? Porque é que as batatas não são psicoativas? Porque as batatas não potenciam a segregação, por exemplo, de serotonina e dopamina, o que não está bem. Ora, se eu não consigo interagir, vou-vos dar um exemplo. Se eu sou tímido, tenho dificuldade em estabelecer relação, ou sei lá, fazer trabalho, conhecimento com as miúdas, tenho muito esta dificuldade. Eu sei que se beber álcool, a partir do momento em que o meu córtex pré-frontal deixa de funcionar, eu deixo de ter filtros e a partir daí já digo o que quero e o que não quero. Ora, a substância aqui foi facilitadora do quê? De um problema de base que tem a ver com competências de relação, certo? Que era isso que devia ter sido trabalhado. E eu vou recorrer ao álcool para poder mascarar uma área lacunar, um fator de risco que ali existe para o consumo. E, portanto, é sempre na procura do prazer que nós vamos consumir. Se o contexto recreativo é potenciador, junta-se uma coisa à outra e, obviamente, este é o principal motivo pelo qual os contextos recreativos estão sempre associados ao consumo de substâncias. Nestes 3 temas que eles quiseram debater, não é? Porque estes 3 grupos tinham 3 temas pré-definidos à partida. A questão dos comportamentos sexuais, a questão do álcool, a questão das drogas. Nestes 3 temas, quais foram as suas experiências pessoais que o marcaram mais? O que é que nos pode contar? Honestamente, aquilo que mais me choca, obviamente que somos cuidadores, somos profissionais que cuidam do próximo e há uma questão que me choca mais no contexto recreativo, honestamente. Eu gosto muito destas questões de depois fazer o trabalho de parceria com as instituições e pensarmos os espaços, fazer quase aqui uma engenharia do espaço recreativo. Eu gosto muito disso, acho que isso é interessante, mas o que mais me choca é, obviamente que nós estamos a falar de drogas ou substâncias psicoativas, certo? Seja o álcool, o que é que seja. E, logicamente, se são psicoativas, interferem no normal funcionamento do sistema nervoso central. E o que mais me choca no contexto recreativo é a vulnerabilidade a que nós nos expomos quando estamos sob o efeito da substância. Portanto, se é certo que, por um lado, é do nosso prazer e, portanto, vai ajudar-nos ao tal relaxamento que nós pretendemos, ao tal, no fundo, esquecermos por umas horas aquilo que de alguma forma está a dificultar a segregação da tal serotonina e dopamina, portanto nós estamos menos bem e aquele é um espaço onde podemos potenciar isto, mas de facto, honestamente, o que mais é a vulnerabilidade em que cada um de nós fica quando está sob efeito de uma substância. Ver pessoas que, obviamente, nós sabemos para o que vamos, mas qualquer jovem ou adulto que às 3 da manhã está desorientado, alguns até já perderam metade da roupa, vídeos que circulam na internet de violações gravadas, praticamente. E, portanto, isto é de tal forma chocante, isto tem um impacto negativo na saúde mental de cada pessoa, obviamente, que vive isto. Eu fazer o teste da SIDA numa manhã depois de uma queima, porque acordou aquela estudante na cama com dois rapazes que não conhecia, numa casa que ela própria não conhecia. Isto é assustador. Poderá conseguir ultrapassar isto, mas isto tem impactos brutais na saúde mental de cada um. É a todos os níveis, mas, acima de tudo, a dignidade humana. É aquilo que mais me choca. Acho que, por isso é que é importante este tipo de equipas, por isso é que eu estou mais preocupado às vezes com... Eu acho que a festa deve acabar quando o último estudante abandona e nós temos a certeza que ele vai... Estou a brincar, mas temos a certeza que ele vai em segurança até o local onde vai dormir e, portanto, isto é um trabalho que pode acabar ao meio-dia. No limite, pode acabar ao meio-dia.
é de facto a questão da dignidade humana. Proteger o dia da manhã, para que amanhã o impacto desta vivência, que era suposta e foi planeada para que corresse bem e que fosse um momento agradável, não seja hipotecado.